No reino de Deus, quem tem autoridade, quem é aquele que está acima, é o que serve. Aí Jesus lava os pés dos discípulos e diz assim: assim como eu estou fazendo. No mundo, são aqueles que estão mais no alto e mandam e os outros obedecem. Mas aqui, aquele que serve, assim como Jesus. Aquele que serve é aquele que é o maior. Porque aquele que se humilha é aquele que Deus exalta. É um caminho da cruz. É o caminho da cruz. Dia após dia, atitude após atitude. É quando você ama, que você perdoa, você serve, você cuida, você revela Jesus. Quando nos voltamos para nós mesmos, nós perdemos esse caminho, esse ego, centralidade do ego, aí o eu no centro. É como se, na verdade, irmão, nós estamos dizendo assim: olha, quem manda na minha vida, quem controla a minha vida, quem é senhor da minha vida, sou eu. Onde está Deus nesse negócio? Deus fala: se eu sou Deus, se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Então, já no centro da sua vida, não pode ser você, mas sim Cristo. Ele que diz, Ele que manda, Ele que coordena, Ele que orienta, Ele que dirige. E ao escolher entre a minha vontade e a vontade dEle, tem que ser a dEle. Não mais eu, mas Cristo. Quem está no centro, quem deve estar no centro é Jesus, é Cristo, é o Senhor, e não mais eu. É esse processo que nós vamos ver. Mas isso tem que ser na prática, tem que ser no dia a dia. Naquele livro A Cruz, eu já preguei sobre isso, não sei precisar o momento, mas a data, né? Mas a gente provavelmente tem gravado. Eu falei sobre essa questão da morte, da nossa morte, nesse sentido de ir para a cruz, estarmos na cruz, vivenciar a dimensão da morte, para que possamos vivenciar a vida de Jesus. E eu falei sobre o sentido objetivo e subjetivo da cruz. No sentido objetivo da cruz, é um momento em que Jesus foi para a cruz e deu a sua vida por nós. E conquistou para nós vida, salvação, libertação, cura, restauração. Isso foi algo de um acontecimento, um fato, um momento em que Jesus fez isso. Ao se entregar para a cruz, Ele conquistou isso para nós. Então a sua salvação está em Cristo, à medida que você crê e aceita a morte de Jesus, substituindo a sua vida, amém? Então aconteceu, é um fato em que eu me entrego para Jesus crendo. Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar, me resgatar do mal. Sentido objetivo da cruz, ok? Mas no sentido subjetivo da cruz, eu estou com Cristo na cruz. Eu estou em conformidade na sua morte. Você vai ver isso aí em Romanos 6, o texto que lemos de Filipenses agora há pouco, de Coríntios. Nós estamos em outros textos na Bíblia. Então, esse sentido subjetivo é no sentido que eu estou com Cristo na cruz. A sua morte, estou conforme Jesus, na cruz do Calvário, também entregando a minha vida. A sua morte se transforma sendo a minha morte, para que a vida dele também seja a minha vida, como falei agora há pouco. Então, no sentido subjetivo da cruz, nós temos 4 coisas, segundo Fox, no livro A Cruz, que nós alcançamos esse significado subjetivo da cruz. Primeiro, morte para o pecado. Andar em humildade significa você se afastar do mal, se afastar do pecado, negar suas vontades, seus desejos, para que a vida de Jesus possa fluir em você. Então, ir para a cruz significa abrir mão do pecado. Quando você escolhe não ir fazer aquela coisa, entende? Não pecar, você está dizendo: não eu morro para mim, vou viver
para Deus. Quando estamos muito centrados em nós, ou seja, significa que o ego está muito forte, a carne está muito forte e você não resiste. Você acaba indo para o pecado, porque o importante para você é satisfazer a sua vontade, o seu desejo. Percebe como tem muito, como é muito importante entendermos essa questão do orgulho, da soberba? Porque há muito de mim, há muito orgulho em mim. E aí eu não abro mão de mim, dos meus desejos, e tem que ser feito o que eu quero, do meu jeito, na hora que eu quero, a minha própria vontade. Então eu cedo também aos desejos do meu próprio coração. Então morte para o pecado é cruz, onde morre meu desejo para que Cristo viva em mim. Como você está entendendo? Segundo, esse sentido subjetivo da cruz significa essa separação do ego, essa morte do ego, para que não seja a vida da carne ou da alma, da minha vontade, mas sim a de Deus. Processo de morrer para mim mesmo, deixar esse ego ser esmagado, é ir para a cruz. É o sentido da cruz. A vida em Cristo é andar nessa dimensão de cruz, morrendo para mim, para o eu. Terceiro, é uma separação do mundo. A minha vida não é mais como a do mundo. Os conceitos, as ideias, e as coisas que o mundo vive já não são mais para mim. Por quê? Porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Então eu me separo das coisas desse mundo para viver para Deus. Caminho da cruz, morte, para que possa viver a vida de Deus. E o quarto ponto seria a vitória contra Satanás, porque a cruz significa a minha libertação, me libertar das cadeias, do mal, de tudo que me aprisiona, para que eu possa viver para Deus. Então observa o que há na sua vida, que ao invés de fluir da vida de Deus, é o fluir do diabo, é o fluir das características de Satanás. E tudo aquilo que eu preciso abrir mão, preciso morrer, preciso ir para a cruz, para que essa vida de Deus esteja em mim. O que há na sua vida que revela isso? Que revela esse caráter do diabo, ou do orgulho, da soberba, do pecado, do mal, do mundo? Tudo isso te afasta de Deus. Quanto mais voltado para você, quanto mais esse eu fortalecido, mais você vai revelar desse caráter, dessa natureza má, pecaminosa, soberba, orgulhosa. Vamos pegar um exemplo. Pega o microfone para ver se alguém quiser falar. Aqui, vamos dar um exemplo aí, por exemplo, crítica. Quanto tempo você leva criticando os outros? Eu não estou falando da gente ter que tratar problemas, não, irmãos. Quando temos vendo alguma coisa errada, e nós líderes, temos a obrigação de fazer isso, e você vai sentar com o seu liderado, você vai dizer para ele, olha, isso aqui está errado na sua vida, precisa ser corrigido. Isso é amor, isso é cuidado. Confrontarmos esse erro e tratarmos dele faz parte da agir de Deus na vida, na sua vida. Deus está te dando graça para você ser cuidado, tratado, disciplinado. Eu estou falando de você ficar falando mal do outro, criticando o outro. O que você está fazendo? Eu sou bom, ele é ruim. Quem está no centro? Eu. Você sabe tudo, tem todo o conhecimento, toda a razão. O outro está todo errado, não sabe nada, não entende nada. Aí você começa a apontar defeito de um, de outro, de outro, de outro. Aí você conversa com o seu irmão, sua conversa sai criticando, não sei quem, não sei quem. Você viu que fulano, não sei o quê? Aí entra as outras, dissensão, confusão, fofoca. Para de ficar falando da vida dos outros. Isso é pecado, isso não é de Deus, não. Esse é um exemplo.
Quando você orar mais pelo seu irmão, você vai criticar menos ele. Muitas vezes o erro que você está vendo no outro tem em você. Verdade? Esse é um exemplo, né, de atitude, que é uma atitude de soberba e que o ego está aí bem elevado. O meu relacionamento com as pessoas também precisa ser marcado por humildade e não por soberba. Alguém quer perguntar, falar, comentar, por favor? Está por vez. Dá exemplo, me ajudem aí. Por favor. Não, que eu estava comentando sobre a questão, quando você estava falando, um dos exemplos é quando a gente fica ofendido, né? A pessoa fica ofendida por alguma coisa que fala e a pessoa se espeta, né? Isso também é a questão do orgulho, né? Muito. Falei um pouquinho semana passada sobre isso. Na ofensa, revela o quanto eu estou preocupado e voltado para mim mesmo. E quanto de soberba há no meu coração. Que atitude eu devo ter diante da crítica ou diante da pessoa que vem me confrontar, alguma situação aconteça? Tem que ser de humildade, de quebrantamento, de reconhecer a minha falha e pedir perdão. E se eu não falhei? E se eu estiver certo? Já ensinei muitas vezes, irmãos, sobre isso. Se mesmo eu estando certo e a pessoa vier contra mim, a minha atitude ainda precisa ser de humildade, de quebrantamento, e não de revolta, ou crítica, ou ofensa. Precisamos nos colocar diante de Deus mesmo nessa situação de injustiça, porque Jesus nos ensinou a viver essa dimensão de justiça à medida que, ao olhar para aquelas pessoas que estavam ali prendendo e crucificando, né, torturando e crucificando Jesus, ele vai para o Pai e pede perdão por aquelas vidas. Então, a atitude de perdão se revela inclusive no momento da injustiça. A sua atitude continua tendo que ser de humildade, ao invés de ficar culpando o outro, independente que o outro fez algo de ruim com você, mesmo que você esteja certo, que muitas vezes nós não estamos, e assim mesmo nos ofendemos. Mas mesmo quando estamos certos, a nossa atitude não pode ser de soberba, tem que ser de humildade. Tratar daquela realidade com humildade, liberar perdão, mesmo você estando certo. Sermos injuriados ou injustiçados por amor a Deus faz parte do processo da nossa vida com Deus. Sermos semelhantes a Jesus, termos a mesma atitude que Jesus teve. Quanto mais facilmente nos ofendemos, é porque há mais de soberba em nós. Viver uma realidade de enfrentar a injustiça, eu sei que é difícil, é uma das provas difíceis que nós enfrentamos, mas faz parte desse tratamento de Deus até nós alcançarmos esse lugar. Onde mesmo diante da injustiça, você age da forma correta. Porque Jesus nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos. E nem sempre tem tantos inimigos assim. O maior inimigo de você é você mesmo. Então, essa questão da ofensa é muito característico, assim, fica muito patente o nível de soberba que tem na sua vida. Então, quando você perceber que está ofendido, fica ofendido com você, em vez de ficar ofendido com o outro. Ou seja, entenda que você está errado, poxa, como que eu ainda tenho isso? Quando eu sinto, quando alguém faz, eu percebo assim, que eu sinto que alguém fez uma coisa contra mim, que eu fico sentida, e fiz, Senhor, me ajuda, eu tenho que vencer ainda, tenho orgulho, tenho soberba, preciso vencer, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, me liberta, me perdoa, e aí começo a orar para abençoar a pessoa que falou, que fez, para que aquele mal não encontre lugar no meu coração. Por quê? Porque precisa ter uma reação de humildade, e não de soberba no seu coração. Vamos lá? Vamos, gente? Até penso que nesse processo, né,
como você falou, que é um processo, a gente vai ter que chegar nesse lugar da injustiça. Sim. Porque é a única maneira de Deus tratar com a gente. No profundo, né? Porque Sim. quando estamos errados, vamos dizer assim, somos chamados a atenção, ou somos confrontados, é até mais fácil, né, de você reconhecer, dependendo do nível da soberba. Mas é mais fácil, e então você vai baixar a cabeça e tal. E aí dá glória a Deus, porque também isso também faz parte, né, do tratamento de esse caráter mau ser mortificado em nós. Mas quando sofremos injustiça, né, acho que é como Jesus sofreu, né? Então, os filhos sendo semelhante ao filho, então eu preciso passar por isso, né, e ser aprovado nisso, para que realmente eu seja como Jesus foi, né? Amém. Realmente. Então, assim, quando a gente começa a reconhecer o erro e o mal em nós vamos sendo... passamos mais fácil por esse processo. Queria pegar um texto aqui de Tiago, mas antes, Romanos 12, fala assim... Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3 diz assim, olha, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pensar que você, de forma mais elevada do que você é, ter um conceito muito elevado de você, faz parte do orgulho que está no nosso coração. Nós achamos que somos muito, ou que somos muito importantes, ou somos melhores, ou temos, né, eu tenho entendimento, eu tenho conhecimento. Quando temos de verdade, né? Porque chamam do verdadeiro entendimento, verdadeiro conhecimento, entendemos que nada somos e que nada de bom ou bem existe em nós, mas que tudo que há de alguma coisa boa em nós vem de Deus, não vem de nós mesmos. Então não causa em nós soberba, mas causa em nós humildade, porque a humildade está no nada ser, onde sou totalmente dependente de Deus, onde Deus é tudo em mim. É tudo em nós. Então, esse conceito que temos elevado de nós mesmos, não vem de Deus, irmãos. É soberba. Nós nos achamos muito mais do que somos. Entenda que caminho, quanto mais eu desço, ou seja, eu chego a um caminho de humildade, humilhação, e quanto mais eu estou nesse lugar mais baixo, é de fato quando eu estou no lugar mais elevado. Porque isso é verdadeira humildade. Isso não nos leva à soberba, isso não nos engrandece, mas de fato reconhecemos que é Deus que faz, é Deus que opera tudo em nós. É o Senhor, não somos nós mesmos. Não é a nossa capacidade, não é a sua condição, até mesmo a mente que você tem, ou que você se acha muito inteligente, essa inteligência não vem de você, vem de Deus. O entendimento que você alcançou é graça de Deus, não é porque você é o tal, o mais sabido, o mais entendido. É misericórdia e graça que nos dá a condição de alcançar o que alcançamos. Então esse pensamento muito elevado que temos de nós, desconstrói isso. Deixa você ver quem você é aos olhos de Deus. Pensar mais de mim ou menos de mim não é eu não pensar em mim, é o nada ser. O nada ser. Vamos lá, gente? Estou dando um espaço aí para os irmãos. Fala agora.
Mais alguém? Não? Desistiu? Irmão, desistiu? Vai. Desanimou. Alguém quer dar algum exemplo aí para ajudar? Não? Eu quero falar que eu fui uma pessoa assim muito humilhada, mas sempre assim, a pessoa foi muito assim, me maltratava muito. Quanto mais a pessoa me maltratava, mais eu se humilhava. Quando eu sentia palavras torpes, erradas, eu falava para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E sempre pedia perdão diante de Deus e diante da pessoa. E falava para Ele: Senhor, o Senhor molda essa pessoa, porque eu não posso, o que eu não posso fazer, eu tenho certeza que o Senhor pode. E eu sempre falava para o Senhor: Senhor, eu não espero no homem, eu espero no Senhor. Amém. Porque o Senhor é que sabe o que eu tenho que passar. E eu sempre fui ali fui muito assim, eu sempre me humilhei muito e também sempre amei muito, me dediquei muito e respeitei muito. Amém. E vivi uma vida muito difícil, mas eu sei que Deus é comigo e eu tenho certeza que se fosse para mim fazer, eu faria tudo de novo. Não me acovardava e nem me sentiria ferida, porque Deus sempre curava minhas feridas. A hora Amém. que eu tinha que chorar, eu me humilhava nos pés do Senhor. Amém. E falava para Ele: Senhor, eu me humilho diante do Senhor, porque um dia o Senhor vai me exaltar. E eu espero em Deus, porque tudo que eu passei na minha vida, Deus sabe, Ele viu. E eu falo para os irmãos que isso foi uma experiência muito grande na minha vida que eu tive. E quem tiver também, faz essa experiência com Deus, que sempre será abençoado e nunca será desamparado. Amém. Porque Deus é conosco a todo tempo e nós possamos tudo que nós passar na nossa vida. Estando nos pés do Senhor, a recompensa vem dele. Amém. E não desanime, seja sempre animado e tenha fé, confia nele, que tudo ele faz por nós. Amém. Testemunha da Ana, né? Aproveitando essa palavra da Ana, quero dizer para vocês o seguinte: eu preciso encerrar, né? Eu sei que você está angustiado aí, pensando no almoço. Esquece o ego, esquece a barriga agora. Eu quero falar duas coisas aqui para a gente, pegar os irmãos aqui, para a gente fechar. Primeiro, entenda. Quero dar uma dica para os irmãos. Eu estava pensando nisso quando estava preparando a palavra. Às vezes, irmãos, passamos por situações difíceis mesmo, de tristeza ou de angústia, de abandono, de maus tratos ou de injustiça, como nós citamos aqui. Mas uma dica para você é o seguinte: quando você passa por essa situação e você começa pensando muito em você, sentindo pena de você mesmo, cuidado, porque também esse é um lugar de orgulho. Quando eu começo a ficar muito triste, muito abatido, pensando muito em mim, tem um negócio errado. Você tem que correr para a cruz. Porque é onde o diabo nos pega, nos prende, entendeu? Não que a gente não tenha o direito de se sentir triste, irmãos, ou abatido. Biblicamente, isso é real. A Bíblia fala sobre isso. O próprio Paulo, né, cita isso. Na sua vida, nos seus momentos que ele enfrentou essa situação. Mas mesmo nos momentos de tristeza, de abandono, de traição, qualquer dor ou sofrimento que nós enfrentamos, nesse momento, mais do que nunca, você precisa correr para a cruz.
É na cruz que eu vou encontrar libertação. É na cruz que eu vou encontrar cura. É na cruz que eu vou encontrar força para sair daquele lugar, seja de traição, de engano, de abandono, de qualquer ferida, qualquer mágoa ou ressentimento que você enfrentou. Você não fique em você mesmo. Não corra para você. É esse lugar onde eu tenho que permitir que o ego morra. E eu tenho que correr para a cruz. Mais do que nunca você tem que ir para os pés da cruz. Senhor, me ajuda. Senhor, me cura. Senhor, me ajuda a liberar perdão. Eu preciso do Senhor. Corre para a cruz. Rápido. Rápido. Não fique preso nas suas feridas. Não fique preso na sua dor. É o momento que mais do que nunca você precisa de Jesus. Você precisa de cura. Você precisa de restauração. Irmãos, o que tem de gente, de crente, preso na dor, na ferida, no sofrimento, é algo absurdo. Quando o Senhor tem cura e restauração para nós. Esse lugar de ferida, de dor, seja de qualquer situação que você passou, você precisa se render para Jesus mais ainda. Você tem que correr para a cruz. Porque a nossa tendência é, nesse momento, nos voltarmos para nós mesmos, estarmos apegados à nossa ferida, apegados à dor, não importa qual foi, a injustiça, ou o mal, o maltrato, a traição, o abandono, a decepção, não importa, independente do que você passou, corre para Jesus, corre para a cruz, entrega a sua dor, seu sofrimento, o que foi que você passou, entrega para Jesus, para que Ele arranque aquele mal e a vida de Deus possa ser plantada nesse lugar. Entenda isso. Nós passamos sim por tristeza, nós sentimos triste. Não se prenda a essa tristeza. Corre para a cruz, corre para Jesus. Essa dor também tem que ser lançada na cruz. Ela tem que morrer, ser tirada, arrancada dentro de você. Entende? Apesar de que isso dói, né, e esmaga, mas sim, o próprio sofrimento, irmãos, esmaga o eu, porque entendo o quanto insignificante eu sou. Mas você corre para Jesus, não fica preso nisso não, ok? Então, esquecer isso, lançar sobre a cruz, é parte desse processo de humildade. Eu sou humilhado, não para gerar soberba em mim, eu ficar preso em mim mesmo, mas eu sou humilhado para entender o quanto eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, e correr para Jesus, lança essa dor, lança essa ferida, qualquer coisa que seja, na cruz de Cristo, para que você alcance cura e restauração, entende? Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Outro é que esse processo, né, Bruno citou aqui, todos nós passamos. Você vai caminhar assim, num processo, gradativamente. E às vezes a gente fica meio apavorado, né? Teve momentos da minha vida que passei situações tão difíceis, e às vezes eu ficava triste, abatida, né? Sem motivo para cantar uma bela canção. Quando alguém ia orar por mim e disse assim, não, o Senhor disse que tem mais. Mas não era mais sofrimento, era mais provação, era mais, né, tratamento de Deus. Eu falei, meu Deus, já passei tanta coisa, tem mais, né? Entende? Mas você entra num processo de Deus, em que Deus vai extraindo esse mal de você. Então, se você não entrar nesse caminho, nesse processo, você não consegue que esse mal seja arrancado. Entende? Então, assim, compreenda assim, eu vou te dar um exemplo. Pensa você no mar, dentro do mar, tomando banho de mar. Algo agradável, né? Dentro d'água. Mas você está dentro d'água lá, e você está assim no fundo, e vem uma onda e bate em você. Aí você bate aquela onda, você dá aquela revirada assim, né? Aquele caldo que você toma lá, dá aquela revirada assim, levanta e toma fôlego, não é isso? Aí fica de pé de novo. Aí depois você está ali, daqui a pouco vem outra onda. Bateu, revirou outra vez. Às vezes nós estamos num processo em que vem a onda e bate uma vez, dá um tempo. Daí a pouco vem outra onda, né? Te revira de novo. Estou falando nisso no nosso processo, em que Deus está nos dando uns caldos para tirar o mal dentro de nós.
E aí você toma aquele fôlego, tem aquele tempo de tranquilidade, bonança, é pouco outro, né? Nesse processo para quebrar essa estrutura do orgulho. Mas quando você está muito resistente, e Deus já deu bastante tempo para você, e você continua com esse negócio vivo, muito vivo dentro de você, aí tem momentos em que você está dentro d'água e vá, onda, e onda, e onda. É porque Deus já chegou no limite, assim, agora você morre ou você morre. É graça de Deus sobre a sua vida. Graça de Deus. Porque o mal tem que ser tirado de nós. Quando nós oramos, Senhor, vem sobre a minha vida. Tira aquilo que não provém do Senhor. Arranca esse mal dentro de mim. Deus coloca um chefe. Bem para te liderar. Né? Deus coloca alguém na sua vida, do seu lado, para te tratar. Situações acontecem para que você se renda. E nós muitas vezes resistimos, irmãos. Nós resistimos, aí somos mais soberbos, aí tratamos mais mal, e aí resmungamos mais, e falamos e criticamos, e aí começamos a reagir de forma errada, e a soberba vai aumentando. Ao invés de nos quebrantarmos, nós agimos com mais soberba e orgulho no nosso coração. Deixa Deus quebrar esse orgulho, essa soberba, esse eu tão forte em você. Deus dá graça aos humildes. Irmão, você não vai ser humilde se você não passar pela humilhação. Tem que morrer. O orgulho tem que morrer dentro de nós. Tem que morrer. Você não se submete. Você não se quebranta. Você não obedece. Você se entrega ao desejo mau do seu coração. Tudo isso são indícios da soberba dentro de nós. É preciso andar no caminho da humildade. Para aqueles que estão guardando ferida no coração, entenda, se você não colocar isso nas mãos de Deus, você vai continuar preso em você mesmo. Preso na soberba do seu coração. Deixa esse eu morrer. Deixa esse orgulho ser extraído da sua vida. Só assim nós podemos caminhar com Jesus. É o caminho da cruz. É o caminho da humildade. Só dessa forma. Alguém quer falar? Não? Amém? Glória a Deus. Deixar vocês almoçarem. Para você não pecar e ficar falando. Meu Deus, essa mulher não para de falar. E fala essas coisas de novo. Misericórdia, Jesus. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, Senhor. Eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso vencer o mal no meu coração, no profundo do meu ser. Tudo que há em mim, Senhor, que ainda está voltado apenas para mim mesmo. Cujo o centro sou eu mesmo, a preocupação apenas comigo mesmo. Eu peço que o Senhor perdoe. Limpa, purifica a minha vida. Arranca o mal do meu coração. Ajuda-me a dar passos em direção ao Senhor. Que a dimensão da cruz, da morte, também esteja em mim, Senhor. Que meus olhos estejam no Senhor. Tira os meus olhos de mim mesmo, Deus. Dá-me a graça de olhar e permanecer com os olhos fixos em Jesus.
que de fato eu possa ser um com Jesus na cruz. Para que eu seja uma com Cristo na sua ressurreição. Perdoa os meus pecados. Mais uma vez eu clamo que a luz do Senhor venha sobre a minha vida. E as trevas e o mal sejam dissipados. Da mesma forma, Senhor, eu clamo pelos meus irmãos. Ajuda cada um, Deus. Cada um que está aqui ouvindo essa palavra. Que também possam correr para Ti, correr para os Teus braços, correr para a cruz. Que o Senhor dê graça. Graça para que possamos andar em humildade, andar no perdão, Senhor. Que em Jesus possamos ser curados das nossas feridas, das nossas dores, das nossas decepções, das injustiças, de qualquer outra coisa que alguém tenha feito contra nós. Que mesmo nesses momentos o Senhor nos ajude a permanecer no Senhor, continuar em Cristo. Que nesse processo possamos ser transformados pelo Teu poder. Que a graça redentora de Jesus seja sobre nós, gerando transformação em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Precisamos de Ti. Graça e misericórdia precisamos, Deus. Para que sejamos fortalecidos no Senhor. Possamos nos mover na força do Teu poder, Senhor. Eu clamo por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.